Começa agora mais um episódio do Cavalo de Troia. Sejam muito bem-vindos, eu sou o David Luca e esse é o seu podcast favorito. Se não é, a gente está se esforçando para ele se tornar o teu podcast favorito. Diz aí, tá correndo, tá treinando, né? Ou para os mais velhos, malhando, você está malhando agora. Tá no busão, metrô, indo pra facu, pro trabalho ou almoçando, não sei. Mas você é muito bem-vindo a estar com a gente aí nesse bate-papo de hoje. Como que funciona? Você manda sua sugestão, você pode mandar pra gente lá no @davidluca, e aí tem um destaque, que é o meu Instagram, vai ter um destaque lá, e aí tu pode mandar naquela caixinha de perguntas sugestão do tema dos episódios, ou até enviar algum Reels na minha DM para eu analisar e tá dali tirando o conteúdo pra gente estar conversando aqui no Cavalo de Troia. Bom, mas por que Cavalo de Troia? Bom, eu expliquei lá no primeiro episódio por que significa Cavalo de Troia. O mundo tá cheio de Cavalo de Troia. Presentes que aparentam têm uma aparência boa e você acha que essas pessoas ali, né, são pessoas boas, que estão te trazendo coisas boas, boas companhias, enfim, mas na realidade, quando tu menos espera, ela explode de dentro para fora e te surpreende, saqueando tudo que tu tem e destruindo a tua confiança. Isso é um cavalo de Troia. Porém, aqui, nós estamos construindo uma sociedade de troianos, digamos assim, de troianos do bem, onde quando as pessoas pararem para conversar contigo, você vai surpreender elas de um jeito bom. Você vai explodir de dentro para fora de um jeito bom. Cara, isso aí eu acho que tá meio estranho, vou ter que trocar essa fala, né? Bom, se você está me vendo no YouTube, seja muito bem-vindo, comenta aqui o que você tem achado dos episódios. Não esquece de se inscrever, por favor, ajuda a gente. Esse aqui é o nosso estúdio, como pode ver, totalmente branco, com muita paz. Eu queria ter mais coisas, só que eu me mudei há pouco tempo para São Paulo, e aí eu ainda estou organizando nesse processo do casamento, enfim. E se você está nos ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, mas não esquece de seguir a gente e também compartilhar esse episódio, cara. E a gente quer te conhecer. Comenta o que tem achado, manda uma DM, segue a gente no Instagram. A gente aproveita que você tá nos primórdios, porque isso aqui vai crescer muito, cara. E aí eu quero que você esteja com a gente, entendeu? Eu quero te conhecer. Manda lá um oi, manda alguma coisa que a gente bate um papo ali e também conversa. Daqui a pouco você pode ser até um convidado meu aqui, quem sabe, né? Enfim, me diz uma coisa, vamos entrando já no papo de hoje. Será que estamos no local certo? Eu tô falando de geografia mesmo. Será que a cidade que você mora é a cidade certa para você? Parece um papo de coach, mas eu sou a prova viva de que a geografia ela importa na vida de uma pessoa. E como a geografia ela realmente influencia a vida de uma pessoa. Eu nasci no Rio Grande do Sul e com 3 anos de idade fui morar em Santa Catarina. E só o fato de ter saído do meio dos meus parentes, com 3 anos de idade, obviamente eu fui com meu pai e minha mãe, né? Meu pai era muito novo, meu pai foi pai com 18 e minha mãe tinha 15. A gente é de uma cidade chamada Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. E aí a gente foi para uma cidade muito pequena, no Vale do Tijucas, lá próxima a Floripa, próxima a Itapema, que tinha, eu acho que uns 15 mil habitantes aquela cidade, chamada São João Batista. Meu pai já com 21, minha mãe com 18 e eu com 3 anos. A cidade tinha 2 prédios e eu morava em um deles. Era algo do tipo assim, uma ponte a cidade inteira, era uma loucura. E aí foi lá onde meus pais começaram a congregar numa igreja, aí eu comecei a estudar numa escola, eles começaram a ter uma condição de vida melhor, porque no lugar onde eles estavam antes, no Rio Grande do Sul, eles não teriam aquele tipo de acesso às praias maravilhosas de Santa Catarina. Eu ia nos primórdios lá de Itapema, onde não tinha muito prédio, onde Balneário Camboriú não era caro, onde Bombinhas não precisava pagar pedágio para entrar. Inclusive foi uma das praias que eu mais fui na minha infância. Ia muito para Governador Celso Ramos, para Joaquina. Isso lá em meados de 2005, 2006 e diante. Eu tenho um apreço muito grande pelo litoral catarinense, afinal de contas, querendo ou não, eu digo, não digo que é minha terra, porque a minha terra é o Rio Grande do Sul, mas é onde eu me criei, tenho raízes lá, no litoral catarinense.
Infelizmente, nunca aprendi a surfar, mas foi onde eu conheci o skateboard, e isso aí, na minha adolescência, me ajudou muito a fazer novas amizades e conseguir algumas cicatrizes. Mas enfim, o local onde você está, ele é importante para o seu desenvolvimento, e se você é pai ou mãe, ele é importantíssimo para o desenvolvimento dos seus filhos, porque o local vai determinar as amizades, a escola que você estuda, que você estudou, a escola que tu colocou seus filhos, ela vai determinar e muito o futuro do teu filho. Por exemplo, eu estudei numa escola cristã, no maternal ali todo, e no primeiro ano eu fui para uma outra escola particular, que era em Canelinha, então saía de São João, pegava a van e ia para Canelinha. Então com 5 anos de idade eu já aprendi a ler, eu já sabia todos os planetas, eu era uma criança muito inteligente. Porém, depois ali, meus pais acabaram tendo problemas financeiros, enfim. E aí eu fui para uma escola pública e depois eu nunca mais retornei. Aí começou o tempo de vaca magra e esse tempo de vaca magra durou pra caramba, meu Deus. E eu nunca mais retornei para uma escola particular. E aí eu fiquei indo e voltando entre os dois estados do Rio Grande do Sul para Santa Catarina e ficava nesse vai e vem. Eu já morei em mais de 23 casas. Se eu for colocar na ponta do lápis e contar, eu já devo ter me mudado pelo menos umas 25 vezes. Metade da minha vida meu pai era modelista, estilista de calçado, e a outra metade ele era pastor. Pra quem não sabe, eu já morei dentro da igreja, o meu quarto era em cima da igreja, mas não era aumentar separado, não, eu tinha que entrar na igreja para ir até minha casa. E isso faz parte do processo. Só tem uma coisa para te dizer, desfrute o caminho, ponto. Isso faz parte do processo. E confia, porque no final vai dar tudo certo. Essas coisas que tu passa, elas te forjam para um futuro maior. Beleza? Até esqueci o que a gente tava falando. Ah, tá. A gente tá falando sobre a geografia importante. Eu achava que isso era um papo de coach. O Paulo Marçal falava, não, vem para Alphaville que tu vai ficar rico. Eu não vim para Alphaville. Porém, em 3 meses, morando aqui em Vinhedo, tá? Vinhedo na Grande Campinas, que dá mais ou menos uns 50 minutos de São Paulo. Eu estou muito próximo de São Paulo. São Paulo é a capital do comércio da América, tá? Da América. A maior cidade que tem aqui na América do Sul. Uma das maiores cidades do mundo. Tudo acontece em São Paulo. Se eu pedir um Mercado Livre agora de manhã, de noite ele chega na minha casa. Porque é tudo muito rápido. Por quê? Por causa da geografia. As estradas elas são mais próximas. Tem aquele ditado lá, todo caminho leva a Roma. Por quê? Porque antigamente Roma dominou a Europa e construiu ali várias estradas, vários caminhos. Para quê? Para facilitar o comércio até Roma. Então, se tu tá em Portugal, tu consegue pegar um carro e ir até Roma. Se tu está até na Grã-Bretanha, no Reino Unido, tu consegue ir para Roma. Porque os romanos dominaram a ilha da Grã-Bretanha durante muito tempo. Inclusive, eles construíram Londres. Mas isso é papo para um outro episódio. A geografia, ela importa e demais. Todos os caminhos levam a Roma, por causa das estradas facilitadas para o comércio. E estando próximo a São Paulo, a gente acaba tendo uma facilitação maior e melhor para a nossa empresa. Exemplo, no Rio Grande do Sul é muito afastado, então as coisas demoram para acontecer. E também tem a questão de ter uma cultura muito rígida e muito fechada. Então tem uma mídia no Rio Grande do Sul, tem uma mídia própria. Tem uma rádio que fala de Grêmio e de Inter, da dupla Grenal, o dia inteiro, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Só fala de Grêmio e Inter, para tu ter uma noção de como a cultura é diferente. E uma coisa que eu estranhei muito, abrindo parênteses, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falava assim, quando eu começava a conversar com a pessoa dizia, você é de onde? Eu falava, eu sou do Rio Grande do Sul. Você é sulista? Pô, que legal, eu fui pro sul esses dias, eu tava ali em Londrina. Cara, eu sou do Rio Grande do Sul, mano, eu moro quase no Uruguai, é mais perto ir pro Uruguai do que vir pra São Paulo. E aí os caras não tinham essa, eles não, parece que não entendem geografia, de que o sul, quando a gente do sul, se refere que a gente é do sul, a gente tá falando do Rio Grande do Sul. E aí eles acham que do Paraná até o Rio Grande do Sul todo mundo é gaúcho. Mas agora, para os meus amigos paulistas aqui, estou explicando. A região sul do país são 3 estados, tá? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Gaúcho é só quem nasce no Rio Grande do Sul. Apesar de no interior de Santa Catarina e também no Paraná o pessoal tomar chimarrão, mas o gaúcho é do Rio Grande do Sul. Se você quiser, eu posso explicar até
em algum outro episódio sobre a cultura gaúcha e ter algo específico falando dos termos e tudo mais, eu acho que seria legal. Pronto, não importa, eu vou falar em algum episódio somente sobre a nossa cultura. Mas o fato é que nós gaúchos, estamos mais retirados do centro. E o que manda no país é São Paulo e o Rio de Janeiro. A mídia, ela é localizada em São Paulo e Rio de Janeiro. E não sei se você conhece essas duas cidades, elas não param nenhum tempo. Eu já trabalhei no Rio de Janeiro, já fiz evento lá, né? E São Paulo também, frequentemente a gente vai aqui fazer algum serviço. Essas cidades, elas não param, cara. Elas estão sempre fluindo, elas não dormem. É muita coisa, é muito agitada, é tudo... aquela correria, tá entendendo? Por isso que até as cidades que estão em voltas, elas acabam tendo um enriquecimento mais rápido. E quando tu vem pra cá, isso é verdade, cara, as coisas elas acontecem de forma mais aceleradas. Mas eu também acredito que existe um tempo determinado para cada coisa. O que eu não consegui fazer em 2 anos morando em Criciúma, que foi onde eu tive minha construção de carreira dentro do marketing digital, eu fiz em 3 meses em Vinhedo. Fiz em 3 meses aqui no estado de São Paulo. Por quê? Foi necessário, óbvio, eu passar por tudo que eu passei em Criciúma, e lá foi o meu aprendizado, foi o meu college, né, trabalhando no Conversão Extrema, e tudo que eu aprendi lá como editor de vídeo, eu aplico hoje na minha empresa e, óbvio, sempre se aprofundando, conhecendo novas estratégias e tudo mais. Só que a geografia ela importou muito, porque aqui eu me conectei com gente com muito mais conhecimento que eu. E tem um porém, mesmo eu não nascendo em Criciúma, o que nasceu em Criciúma foi o meu arquétipo profissional. O que nasceu em Criciúma, por mais que eu já tinha toda uma história, eu já tinha vivido ali 21 anos da minha vida até chegar em Criciúma, quando eu chego ali, eu estava aprendendo muita coisa do zero. Estava aprendendo a editar do zero, estava aprendendo a fazer captação, eu estava aprendendo a fazer muita coisa, aprendendo a escrever copy, aprendendo a como construir um anúncio que converte, aprendendo os termos técnicos de marketing. Então ali foi minha escola. E o lugar onde tu nasce, você não vai conseguir fazer milagre. Você não vai ser valorizado, tu não vai ser valorizado no lugar onde tu nasceu, a não ser que tu saia de lá. E aí tu tenha uma grande relevância. As pessoas de onde tu nasceu vão começar a te respeitar. Mas também quando tu voltar, elas pode ser que não te respeitem também. Não tô dizendo que isso é o que aconteceu comigo e tal, não. Tenho contato com o pessoal lá da minha antiga cidade, gosto muito deles, mas isso não deixa de ser verdade. Jesus, ele não conseguiu operar milagre em Nazaré, que foi onde ele se criou, da onde ele veio. Ele nasceu em Belém, mas ele se criou em Nazaré. Ele não conseguiu operar milagre lá. Por quê? Porque todo mundo vai ter a tua visão daquele garotinho, aquela pessoa que estava aprendendo. Por isso que quando tu começa numa empresa nova e tu aprende tudo naquela empresa, eles te moldam, e aí tu, sei lá, tá trabalhando há 6 anos, há 7 anos para ganhar 4, 5 mil reais. Vou dar um exemplo aqui da minha área, tá? De edição de vídeo e tudo mais. Apesar de hoje eu não ser mais um editor de vídeo. Hoje eu sou um dono de agência, tenho equipe, cuido mais de parte comercial do que edição de vídeo, mas eu comecei na área da edição de vídeo. Então tu se esforça e tu aplica tudo que te ensinam. E aí tu passou 5, 6 anos para ganhar 5 mil. E aí tu sabe de tudo lá de dentro. Só que as pessoas, o gerente lá, o dono, ele vai preferir pagar mais, vai pagar 10, 7, 8 mil para uma pessoa de fora vir e realizar aquilo que tu poderia realizar. Por que fazem isso? Porque você não é valorizado no lugar onde eles te criam. Isso aqui é fato. Você não vai conseguir operar milagre no lugar onde você nasceu. Por isso que você tem que sair de onde você nasceu se você quiser prosperar ou fazer algo além. Por isso que é sempre importante você se perguntar se você está no lugar certo. Eu vi que eu tinha o seguinte pensamento e as pessoas que estavam ao meu redor, elas tinham o seguinte pensamento: preciso ganhar X e isso para poder pagar minha casa, meu carro e meu rancho. Para quem não sabe, rancho no sul é a compra do mês, tá? E ter o dinheirinho para eu ir na praia ali e fazer meu assado, meu churrasco. Beleza. Não é errado esse pensamento, mas é algo muito cômodo. Então, na minha cabeça é assim, cara, o dia que eu estiver ganhando 4 mil reais, eu tô estourando. O dia que eu estiver ganhando 4 mil, mano, tô grandão. Hoje, tá? 5 meses depois de eu ter esse pensamento, de eu pensar assim, hoje 4 mil reais não paga o meu aluguel. Eu tenho que fazer muito mais aqui em São Paulo, porque o custo de vida é mais alto. Só que só o fato de estar posicionado geograficamente no meu lugar de designo
fez eu sair da minha zona de conforto? Eu comecei a andar com pessoas que têm empresas e hoje R$ 4.000, quando eu entro no caixa da empresa, já está destinado a um funcionário, já está destinado a alguma outra coisa e acaba que esses 4.000 antes, que era o suficiente, que eu pensava que ia viver muito bem, hoje acaba que não deixa de ser um valor bom, mas acaba de ser um trocado, porque as contas ficam mais altas, tem operação para pagar, tem funcionário, tem aluguel, tem isso, tem aquilo. Só que o ambiente, ele começa a te impulsionar e te entusiasmar para que tu comece a alcançar novos objetivos. E é isso que a gente vai falar sobre o seu desígnio geográfico. Recentemente, eu recebi uma mensagem de um amigo meu lá de Criciúma. Eu até vou agradecer ele aqui. Muito obrigado pela mensagem. Depois a gente acabou fazendo uma ligação. Ricardo Souza, Deus te abençoe. Ele é um consultor de empresários. E ele falou assim, David, eu estava lendo um livro e me veio tu na memória. E aí eu vou ler agora para vocês as páginas que ele me enviou aqui. É um livro antigo chamado acho que é Seu Lugar de Desígnio, o nome, do Mike Murdock. Ele é eu não lembro, acho que ele é um reverendo americano, algo do tipo assim. E aí eu vou ler para vocês agora a página e vocês vão ver que é algo muito sério a questão da geografia. Então vamos lá, seu desígnio é geográfico. Deus criou os lugares antes de criar as pessoas. Portanto, o lugar onde você está é muito importante. Algum tempo atrás, um ministro contou-me uma história interessante. Mike, quando eu estava a 100 milhas de Dallas, tinha algum sucesso, mas nada de extraordinário. No momento em que me movi para Dallas, a nossa igreja praticamente explodiu. Entendi imediatamente que estava no local correto, no tempo certo. Deus falou a Moisés, tende já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Jesus sabia que a geografia importava e era-lhe necessário passar por Samaria. Ele poderia ter adicionado, porque existe uma mulher lá que precisa de mim e ela alcançará a cidade inteira. João 4, do 1 ao 42, se tu ler cuidadosamente, vai contar essa história. Cristo sabia que uma pessoa estava necessitada dele naquele mesmo dia. Jonas foi instruído a ir para Nínive. Ele se rebelou. O mundo inteiro tem lido sobre a sua escola dentro de uma baleia. Abraão foi instruído a deixar a casa do seu pai em Ur dos Caldeus e sair em busca de uma nova terra. Ruth deixou Moabe e seguiu a sua sogra Noemi de volta a Belém, onde ela encontrou o seu Boaz. Esther foi criada por Mordecai, mas quando Deus estava pronto para abençoá-la, ele a levou para o palácio. 500 discípulos foram instruídos por Jesus a permanecer em Jerusalém até o cumprimento da promessa. Estima-se que somente 120 obedeceram e receberam a bênção prometida. Você não pode trabalhar na empresa errada, para o chefe errado, fazendo coisas erradas por 48 horas semanais, imaginando que 2 horas por semana na igreja não estão mudando a sua vida. A geografia tem um papel importante em toda história de sucesso. Deus não irá abençoá-lo em qualquer lugar que você vá. Ele o fará. Entretanto, se você estiver disposto a ir a qualquer lugar para obedecer-lhe e satisfazê-lo. Onde você está determina o que cresce em você. Ervas daninhas ou flores, fortalezas ou fraquezas. Você já notou que quando está na presença de certos amigos, você ri de gracejos diferentes? Já percebeu que o assunto de conversa muitas vezes muda, dependendo da pessoa que está ao seu redor? 2 chaves para provocar os milagres em sua vida. 1. Onde você está determina quem o vê. 2. Aqueles que o veem determinam o favor que vem para você. Ninguém recebe um favor a menos que seja visto. José não foi promovido até que Faraó o visse. Ruth não foi abençoada até que Boaz a visse. O homem cego não recebeu instrução de cura até que Jesus o visse. A filha de Faraó não favoreceu Moisés até que ela o visse. A geografia importa. Ela controla o fluxo dos favores em sua vida. E nunca se esqueça de que um dia de favor vale mais que 1000 dias de trabalho. Vá onde você é celebrado, em vez de ir onde é tolerado. Isso aqui é muito bom. Parei de ir em lugares onde eu não sou bem-vindo. Tem gente que faz questão de ir em lugar que não é bem-vindo. Tem lugar que você não é bem-vindo, esse você nem deveria ir. Tem lugar que você vai e você é tolerado, pare de ir lá. Você tem que começar a frequentar os lugares que você é celebrado. Talvez na sua empresa hoje, tu é um cara tolerado. Tem que entender que você precisa sair de lá imediatamente. Ah, mas eu tenho minhas contas, tenho isso, tenho aquilo. Faz um planejamento, ora a Deus, pede o direcionamento, beleza? Porque foi o que aconteceu comigo, cara.
eu cheguei num ponto que eu estava acomodado demais. E aí o próprio ambiente começa a te expelir, porque tu começa a ser tolerado. E você não pode estar num lugar onde você é tolerado. Você tem que frequentar os lugares que você é bem-vindo, que você é celebrado. Lembra, a gente acabou de ler aqui, cara, o favor ele se estende a quem é visto. Procure saber onde Deus o quer diariamente, semanalmente, a toda hora. Torne-se mais consciente de onde você está, onde trabalha e para quem trabalha. É dito que algumas pessoas simplesmente pegam um jornal e começam a telefonar para conseguir um emprego, em vez de colocar-se na presença do Senhor e perguntar-lhe: para quem fui enviado no dia de hoje? Alguém terá sucesso por minha causa? Quem é ele? A quem você foi mandado? Quando você está com as pessoas certas, o seu melhor aparece e o seu pior morre. Lembre-se, seu sucesso está sempre ligado a um lugar. O lugar de desígnio. Bom, eu acho que fechamos o episódio de hoje. Não vi quanto tempo deu, mas eu sei que foi um tempo muito legal. Seu lugar de desígnio, fica aí a dica. Não vou deixar... vou deixar sim. Vou deixar o link aqui embaixo, aqui. Amazon, Mercado Livre, sei lá, vai estar aqui o link. Se você deseja comprar esse livro, que é um livro antigo, porém é muito bom, tá? Seu lugar de desígnio, do Mark Murdock. Gente, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de seguir a gente no Spotify. Segue a gente também no @DavidLuca lá no Instagram. E é isso. Mais um Cavalo de Troia concluído. Espero que tenha te surpreendido, ok? Seu desígnio é geográfico. Então, se pergunte se você está no local certo, no momento certo, convivendo com as pessoas certas. Beleza? Tamo junto. Até mais.